Olá, eu sou a Jamile e vou apresentar para vocês as atividades desenvolvidas por um publicitário e também todas as outras questões que envolvem o desempenho das suas atividades. A publicidade desempenha um papel central na nossa sociedade contemporânea, influenciando nossas escolhas de consumo, nossas escolhas de compras e também mudando nossas percepções de marcas e também, em última análise, transformando o mercado global. Isso interfere no na nossa vida no cotidiano, né. Muitas pessoas pensam que a publicidade, ela está interligada apenas com um senso de compra, um senso de consumo, algo esporádico, mas não. Todas as escolhas, todas as os planejamentos de um publicitário envolvem muitas coisas, inclusive, essa apresentação. E esse trabalho propõe uma análise aprofundada nas atividades desenvolvidas pelo publicitário, explorando não apenas as técnicas tradicionais, mas também as estratégias inovadoras que moldam a indústria atualmente. E também coloquei uma frase que seria sobre a publicidade, que ela é fundamentalmente persuasão, e persuasão não é uma ciência, e sim uma arte. Então a publicidade, ela está envolvida com muitas coisas, inclusive o meio artístico, né? Ele é considerado uma forma de arte, pois ela não tem uma regra. A única regra é seguir a ética. Porém, pode ser feita de diversas maneiras diferentes para chegar aos seus resultados finais, que podem ser desde alguém recebendo informações sobre uma empresa, recebendo informações sobre um serviço prestado, até mesmo outdoors, jornais, vídeos, entre outros meios de comunicação. Então, aonde tiver comunicação, vai ter publicidade e propaganda. Então, o publicitário pode desempenhar um papel em praticamente todos os meios de comunicação e também meios de informação. Inclusive, não é uma ciência, mas sim uma arte pois ele desenvolve um senso criativo muito forte entre os publicitários. Então, para você desempenhar um papel fazendo propagandas que sejam realmente fora da curva, para você chamar a atenção do seu público, para você realizar uma boa estratégia, você vai ter que pensar por um lado criativo, não só utilizando técnicas da publicidade e da propaganda, mas sim também usar um senso criativo para você fugir desses parâmetros, desses paradigmas da publicidade e para como você pode ver, é uma propaganda que não parece uma propaganda, mas tudo foi perfeitamente selecionado para que você pense dessa forma, e isso interferindo no seu comportamento. A fundamentação teórica. O publicitário desempenha uma função primordial na sociedade atual, criando tendências e experiências aos consumidores, efetuando um papel de multifunções dentro de um cenário empresarial. Nesse sentido, será desenvolvido todas as funções que o publicitário pode desenvolver em sua carreira. A carreira de um publicitário, ela é multifatorial. Você pode escolher basicamente qualquer área que você prefira trabalhar como um publicitário, porque o publicitário ele é importante em todos os ramos empresariais e também é importante em todas as partes de um planejamento de campanha. Então você pode ser um publicitário, mas pode fazer o que você gosta ao mesmo tempo. E essa é uma experiência profissional muito importante. Você tem que fazer o que você gosta e ao mesmo tempo você precisa ser bem remunerado por isso. Então a carreira de um publicitário pode ser feita de diversas formas diferentes, né? Pode iniciar de diversos pontos diferentes e chegar ao fim desejado, né? Ao sucesso que todo mundo almeja. Aqui, a publicidade ela é impulsionada por teorias multidisciplinares que envolvem a psicologia, a sociologia, o marketing e a comunicação. Então, esses são os quatro pilares que eu considero primordiais para você ser um bom publicitário. Você vai ter que estudar todas essas áreas, mesmo que pareçam sem nexo. Para quem não conhece, principalmente a área, parece um pouco sem nexo ter que estudar psicologia e sociologia, mas isso está muito interligado ao comportamento humano, e o comportamento humano precisa ser muito bem decodificado para que você consiga chegar ao resultado final.
né. Então aqui nessa parte, principal do escrito publicitário, você pode seguir a ética na publicidade, que é muito importante para você desempenhar um papel que não, como posso eu dizer, que não corrompa a ética, isso é muito importante para você não criar, principalmente, inimigos dentro da sua própria área ou até mesmo interferir leis, né, que isso é muito importante. A psicologia do consumidor, isso já está ligado mais a uma sociologia, a um estudo de um comportamento humano, como a teoria da persuasão, que é muito utilizada, principalmente na criação de campanhas em redes sociais. E esta é uma das técnicas mais utilizadas atualmente para fins comerciais. Ele é uma técnica, utilizado funis de venda, utilizando muita persuasão, tem que ser colocado elementos muito bem calculados para que você tenha a máxima conversão possível. Temos aqui outra parte de publicidade digital. Publicidade digital entra ali marketing digital, a gestão de redes sociais, tanto da parte de criar um conteúdo online, tanto quanto criar os designs, os brandings de acordo com a empresa, estudar sobre a própria empresa que você vai fazer esse marketing digital, essa gestão de redes sociais, o gerenciamento de contas de anúncio, podendo ser do Google Ads, do Meta Ads, do Meta Business, do Pinterest. Então, todas as redes sociais você vai ter uma forma de gestão, né? Vai ter que gerir de forma correta para que o seu cliente ou então a empresa que você trabalhe tenha uma evolução digital, esteja dentro da comunidade, né? Isso faz com que a empresa ela fique mais próxima do seu público-alvo e também, consequentemente, fazendo mais vendas, mais conversões através das redes sociais, que hoje em dia é um dos principais pilares para ser uma empresa de sucesso, é estar presente no meio digital. Outra parte aqui da árvore dos publicitários seriam a criação e design. Se você não é muito, não tem muita habilidade em estudar psicologia e sociologia, que demanda um estudo aprofundado sobre o comportamento humano, tem também a parte do operacional. Isso é uma parte que também leva muito da criatividade e também habilidades com programas de edição, como por exemplo, edição de vídeos, que é muito requisitado hoje em dia. É uma das áreas que recebe grandes investimentos em edição de vídeos, em edição de imagens, em criação de logo, identidade visual, de branding, de qualquer conteúdo online ou então conteúdo físico, precisa passar por um processo de criação e de design. E o publicitário pode sim participar dessas áreas, contanto que tenha habilidades nesses programas. O brand, até mesmo o brand e identidade de marca, isso é muito importante para qualquer empresa hoje em dia, né? Qualquer empresa, e sempre foi, durante a história da humanidade, as marcas e o brand sempre foi muito importante. Um exemplo clássico disso é a Coca-Cola, que passa de gerações em gerações e ainda tem o brand muito marcante, porque isso foi trabalhado de uma forma correta e também, claro, com auxílio da criação de um design de um publicitário que tenha essa capacidade de interpretar os sinais e criar algo marcante, né? Isso é o que define uma boa identidade visual de uma empresa. Esse visual marcante. Então, o publicitário pode sim estar fazendo parte da criação e do design, basta querer. O publicitário também faz muito parte de planejamento de campanha. O planejamento de campanha está interligado mais com o marketing e a comunicação, mas o publicitário também está dentro dessas áreas, com atividades desenvolvendo tanto o início de campanha, quanto o plano de ação, quanto o plano de execução, quanto a definição de pessoas para realizar determinadas tarefas relacionadas às suas campanhas, né? Como eu disse anteriormente, o planejamento de campanha e a campanha em si vai precisar de diversas fases,
para chegar ao seu resultado final, né. Então vai precisar ali estudar ali a psicologia, uma parte vai ficar com a psicologia, uma parte vai, eh, iniciar ali no marketing digital, vai iniciar numa teoria da persuasão, vai iniciar ali uma criação de design e depois vai passando por todas as etapas até chegar à etapa final, que é da veiculação dos anúncios, né? Sejam eles de forma online ou física, através dos meios tradicionais, que é o próximo galho dessa árvore dos publicitários, que seria a mídia tradicional. Embora a mídia online seja muito popular hoje em dia, a mídia tradicional não fica atrás. Ela ainda é muito importante hoje em dia, até mesmo os jornais, que era uma mídia tradicional, passaram a ser uma mídia online também. Hoje em dia ainda tem muitos outdoors, tem criação de outdoors com motions, né? É um outdoor que são eletrônicos ali, que com painéis de LED, que vão passando anúncios, que são hoje em dia uma das mais importantes. Um exemplo clássico disso é em Nova York, aqueles prédios gigantes com outdoors que são uns outdoors com LEDs, assim, com painéis incríveis em alta resolução. E isso, a mídia tradicional fez parte desse crescimento, faz parte da história da publicidade e propaganda e ainda assim é utilizada hoje em dia. Então, mesmo que você não tenha tanta habilidade com o meio tradicional, você pode sim fazer parte disso, pode estudar ali sobre também cartões de visitas, banners, flyers, todos os tipos de mídias tradicionais, o publicitário pode estar participando também, desde o planejamento, a escrita como copywriter, até mesmo como a execução. Outro ramo da publicidade e propaganda seria a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é uma pesquisa inicial que deve ser feita em todos os ramos da publicidade e propaganda, em todos os ramos que você vai trabalhar, você vai encontrar ali uma pesquisa de mercado. Isso faz parte de um planejamento de campanha e também de uma execução de campanha, é que você tenha a pesquisa de mercado, né? O que é a pesquisa de mercado? Você vai analisar os concorrentes, os pontos fracos, os pontos fortes, fazer ali uma análise SMART, fazer uma análise SWOT, para você descobrir os pontos fracos e pontos fortes, tanto dos seus produtos, que a sua empresa trabalha, ou que você trabalha, até mesmo o dos concorrentes, né? Então, todos os aspectos de mercado você vai analisar e você vai trabalhar a sua campanha de acordo com os seus pontos fortes ou pontos fracos, né? Isso pode ser tirado de uma forma de uma sátira, pode ser feito de diversas formas diferentes. Então, como eu disse, a publicidade é uma arte. Então, você vai ter que pensar de uma forma fora da caixa para chamar esse público, para convencer o seu público a comprar com você. Basicamente é isso. Outro ramo que está crescendo muito na área de publicidade é a área de análise de dados, né? Isso aí, essa parte da análise de dados, você vai pegar todos os dados de campanha, de pesquisa de mercado, da mídia tradicional, ali da criação e do design, vai pegar ali desde a marketing digital, você vai pegar todos esses dados que é relacionado à empresa ao final da campanha e você vai analisar esses dados para ver se eles foram positivos ou negativos. Nem todas as campanhas publicitárias possuem um fim positivo, né? Isso acontece de diversos fatores. Às vezes não foi feita a pesquisa de mercado corretamente, utilizado as técnicas corretas, a ética correta, a criação, o design pode ter falhas em todos os processos. Então, a parte da análise de dados, você vai fazer basicamente uma auditoria dos processos e vai analisar e alavancar todos os dados que foram coletados e analisar de forma para trazer um resultado para a empresa. Vamos colocar aqui uma pontuação que seria uma das partes mais importantes da campanha, que são a análise de dados, né? Isso vai decidir se a campanha for boa ou ruim e vai analisar de formas a mais transparente possível. Você pode trabalhar dedicado a isso ou não, né? Às vezes é com uma parte mais breve, mais branda, ou então trabalhar dedicado
a análise de dados, que é uma das áreas da publicidade e propaganda que mais cresce no mercado, porque falta profissionais dedicados a isso, né? Vai fazer uma análise matemática de todos os dados. Isso é muito complicado, principalmente para os publicitários que são mais da parte criativa, né? Então, a parte de exatas às vezes fica um pouco deixada de lado, mas ainda bem que está vindo cursos e mais especializações voltadas para análise. Outra parte outro ramo da publicidade que está em alta também são as relações públicas e a gestão de clientes, né? Publicitário, muitas vezes, as pessoas pensam em um profissional que fica em home office, em casa, trabalhando em campanhas, mas pode ser, esse profissional pode ser muito bem integrado ao meio corporativo, né? Trabalhando em uma empresa, seja ele de diversas formas de contratação. Mas a gestão de relações públicas vai tratar principalmente da imagem da empresa perante a sociedade, né? Ele vai trabalhar também tanto na parte pública, vai trabalhar ali, por exemplo, vai trabalhar em órgãos públicos, trabalhando ali com diversas figuras públicas, né? E podem trabalhar de duas formas. Um, para corrigir erros, por exemplo, aconteceu algo que sujou a imagem da empresa no passado, e você vai trabalhar para limpar essa imagem dessa empresa e trazer uma transparência da situação e também trabalhar isso para que volte de forma positiva para a empresa, né? Ou o órgão público que você estiver trabalhando. E a segunda forma que você pode trabalhar nas relações públicas é tendo cuidando da imagem para que sempre tenha uma imagem positiva, não cometer erros, né? Evitar erros cometidos principalmente em retratações, em também em ações da própria empresa, né? Isso vale para todos os âmbitos empresariais, desde os ambientais, sociológicos, da comunicação, qualquer tipo de ruído deve ser interceptado pelas relações públicas a fim de conferir se realmente é a forma correta de se retratar ao público, né? E isso hoje em dia é muito importante, principalmente com a onda de cultura do cancelamento. Então, se você trabalhar com marketing digital, publicidade digital principalmente, tá? Tem que ser bom nas relações públicas, é o básico que deve ser bem feito, né? A gestão de clientes já está mais interligada à parte final do planejamento de campanha ou das campanhas realizadas, né? Então, são todos os setores dentro de uma empresa que deve ser tratado por um publicitário, são as atividades desenvolvidas. Você pode trabalhar essas áreas simultaneamente ou não. Isso depende do próprio publicitário e também da própria organização da empresa. Então, a gestão de clientes vai tratar, ou se o atendimento do cliente foi bom, mesmo que você não seja especialista na área, você vai ter que relatar, vai pegar feedbacks, fazer ali uma análise de opinião pública, você vai ver como que está essa empresa pela ótica do cliente, né? Sempre garantindo a satisfação total do cliente e um retorno positivo para a empresa, um feedback, para que essa pessoa sempre seja bem atendida e tenha ali uma experiência positiva, porque a experiência é o tomadas de decisões de um cliente. Se o cliente sai bem satisfeito, ele recomenda para os outros. Isso é do marketing boca a boca, né? É um dos mais poderosos ainda hoje. E quando a pessoa tem um tem um feedback negativo, deve ser corrigido, né? Deve-se tentar obter um feedback positivo, tentar ali você faz ali uma gestão de risco, você faz ali uma gestão de opinião para que essa pessoa tenha pelo menos um retorno sobre seu feedback negativo e auxilie o máximo possível para que ela possivelmente volte a fazer compras com essa empresa ou então com esses serviços, né? Mesmo que se não conseguir, que você consiga que ela não repasse, digamos, uma informação negativa, uma imagem negativa da sua empresa para outras pessoas, que esse é também um dos piores terrores de um publicitário. A metodologia.
A participação ativa do acadêmico nessa pesquisa desempenhou um papel crucial. Eu, como publicitária, como eu trabalho há 3 anos e meio como publicitária, eh, juntei muitas partes das experiências que eu tive com todas os ramos dessa árvore da publicidade e também das minhas atividades desenvolvidas. E eu tive uma oportunidade de refletir sobre alguns erros cometidos no passado e acertos também, e colocar nessa apresentação para que vocês tenham também um pouco da experiência que eu tive e também aprenderem algumas dicas e sobre a área que vocês querem seguir para a sua vida, né? É uma área muito boa, é uma área que tem uma boa remuneração, principalmente. É uma área que você pode ter vários ramos que você pode seguir, né? Não é uma profissão muito quadrada, né? Não é algo muito complicado, é algo que você pode ser flexível, você pode escolher seus horários, você pode escolher como você trabalha, se você quer ser CLT, se você quer ser PJ, se você quer ser MEI, você pode escolher da forma que você quiser, né? Basta você investir no que você gosta, né? Então, como pesquisador e observador ativo, o acadêmico teve a oportunidade de refletir sobre as teorias aprendidas em sala de aulas e compará-las com as práticas reais. Eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda para me especializar e para ter uma profissionalização, né? Então, eu assumi uma vaga de publicitária antes mesmo de estar formada. E isso, com os aprendizados que eu tive em sala de aula, foram muito positivos, né? Então, eu juntei a realidade que eu tinha com a teoria que eu aprendi nos livros e estudando, né? E não, a faculdade não é só para você ler o que está ali, e sim pagar para a internet, descobrir coisas novas, e sempre praticando a profissão, né? Isso é muito importante. Não importa do ponto que você comece, contanto que você comece de alguma forma. Essa abordagem reflexiva e participativa permitiu que o acadêmico não apenas contribuísse para a pesquisa de maneira significativa, mas também que enriquecesse a sua própria compreensão sobre o campo da publicidade, integrando a teoria e a prática de forma dinâmica e informada. E os resultados e discussões apresentados nesse trabalho. A análise dos resultados evidencia a complexidade das atividades desenvolvidas pelo publicitário no cenário atual, a necessidade de adaptação às mudanças tecnológicas, a importância da ética na publicidade e a integração das experiências acadêmicas ilustram a dinâmica e a diversidade no campo da publicidade e propaganda. Então, como vocês viram o trabalho que eu apresentei, o publicidade pode fazer basicamente o que ele quiser dentro de uma empresa. Ele pode assumir diversas posições estratégicas, pode também fazer muitos trabalhos diferentes dentro de uma instituição, porém ele sempre precisa estar atento às mudanças tecnológicas, precisa estar sempre flexível a tornar o seu trabalho diferente, a fazer coisas diferentes, a aprender coisas a todos os momentos e ser criativos com isso. Então, sempre levando de uma maneira positiva as mudanças relacionadas a todas as áreas, né? Como vocês todos sabem, a internet é muito rápida, então você tem que absorver ela de uma forma positiva para você conseguir realizar o seu trabalho de uma forma satisfatória. E sempre levando em consideração a ética, como a ética é um principal pilar da publicidade. Existem publicidades que você deve fazer e publicidades que você não deve fazer. Então, a sua ética tem que estar sempre alinhada com a ética da empresa, principalmente com a imagem da empresa, com a identidade da empresa, né? Com suas missões, com seus valores, com a moral da sua empresa. Então, tem que estar sempre alinhado. Você pode fazer tudo, não quer dizer que você deva fazer tudo, né? Então, essa é a ética, você precisa dosar a forma que você vai trabalhar. Então, essa é uma parte muito importante. As estratégias digitais,
como marketing de conteúdo e publicidade, emergem como tendências significativas. Discutimos como o leque de possibilidades e a tecnologia está transformando a forma como as campanhas são concebidas e executadas, né? Foi a parte que eu falei sobre você conceber uma ideia e transformá-la em uma estratégia de publicidade, né? E a forma que você executa ela vai de acordo com a sua imaginação, né? Então, às vezes no meio digital você pode pensar em algo, em alguma trend, principalmente que está acontecendo, e transformá-lo numa campanha de publicidade que seja velada, né? Uma forma velada de você estar apresentando seus produtos, apresentando os serviços de uma forma criativa. E essas descobertas elas ressalvam a importância de uma abordagem interdisciplinar na formação dos futuros publicitários, integrando a teoria, a prática e a ética para prepará-los adequadamente para os desafios do mercado. Então, você que está querendo se formar em publicidade e propaganda, você que já está na reta final do curso, você vai precisar ali entender algumas coisas desse mercado, que é você precisa saber na ponta da língua todas as partes dessa árvore para você desempenhar um bom papel. Isso muitas vezes qualifica ou desqualifica uma pessoa de um processo seletivo ou até mesmo do mercado de trabalho. Isso é uma parte complicada, porque a gente sabe que é, nem todo mundo tem as pessoas não têm as mesmas habilidades e vai de você tentar compreender pelo menos o básico de todas elas e ser especialista em algumas coisas que você goste, né? Então, você vai precisar dosar isso também. Embora você não seja, por exemplo, um editor de vídeo profissional, você tem que saber o básico de como que se edita um vídeo, de como que deve ser feito um escopo, como deve ser feito um script, como deve ser feito um copywriting. Então, você vai saber pelo menos como que funcionam essas estratégias para você poder cobrar de uma pessoa que esteja te auxiliando ou até que você consiga conduzir o seu trabalho de uma forma correta para evitar esses erros, esses ruídos que transformam campanhas muito boas em campanhas ruins. E obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha e também deixa o seu feedback aí para eu receber uma notinha 10.